Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Terminou a época terra batida, pelo menos no que diz respeito a esta fase e ao circuito ATP, com as vitórias de Rafael Nadal e de Iga Swiatek em Roland Garros. Começou a temporada de relva já com uma semana interessante de torneios ATP, torneios WTA e até pela quantidade de ouvintes, neste caso, e de leitores brasileiros que nós temos no nosso site, justifica-se começarmos por precisamente um dos destaques desta primeira semana da temporada de relva. Já lá iremos depois aos outros, mas Pedro Gonçalo Pinto, Beatriz Haddad Maia, melhor jogadora do Brasil dos últimos anos, é agora também cada vez mais uma das melhores jogadoras de sempre do ténis feminino brasileiro e a alcançar o seu primeiro título WTA em relva. Nem ela esperava que isso acontecesse. Na verdade, ela já tinha batido a Muguruza há uns anos em Wimbledon, mas grande semana para a Bia. A confirmar a época que tem sido impressionante. Sim, tem sido de facto uma época muito, muito boa, vai continuando a superar patamares e ela tem de facto uma história tem sido superação, ela teve de voltar à estaca zero, fazer o caminho todo desde o início e não deixa de ser curioso que esse primeiro título surja em relva. Diria que se lhe perguntassem a ela primeiro se ia ganhar o título da WTA, se calhar ela dizia que não sabia se ia ganhar e se fosse para ganhar certamente não dizia que era em relva. Aqui ainda por cima surge com vitórias muito boas, a final então contra o Madison Risky, que em relva tem excelentes resultados, portanto é uma vitória de facto muito, muito boa para ela. Bate a Maria Sakkari outra vez, consegue estender um registro muito, muito bom que ela tem tido contra tenistas do top 5. E na verdade, como escrevi num dos artigos que lançámos ontem, em que falo do ranking dela, que já é a terceira melhor brasileira de sempre, resta saber até onde é que ela poderá chegar. Obviamente que a Maria Esther Bueno está de facto num patamar muito difícil de alcançar, mas a Niés Dias, o melhor ranking que ela teve foi número 31 do mundo, é só um à frente da Bia, e acho que ela a continuar assim e a conseguir mostrar-se muito bem em todas as superfícies, pode perfeitamente sonhar com uma entrada, por exemplo, no top 20. Não parece nada descabido que isso venha a acontecer. Sim, é curioso que ela começou, como disseste, ela nem sequer tinha ranking depois da suspensão no pós-pandemia, começou a jogar aqueles torneios em Portugal, Com em Carlos. Roland Garros. Sim, ela é muito agradecida à Federação Portuguesa de Ténis e ao Vasco Costa especificamente das oportunidades que lhe deu, porque provavelmente se não fosse a Federação Portuguesa de Ténis, ela tinha demorado muito mais tempo a voltar, pelo menos ali a um patamar top 200, top 300, voltar a jogar os grandes slams, depois os WTAs, e é no circuito atual, com tantas flutuações nos rankings, vemos como o top 10 do ranking muda constantemente, o top 20 também, ter uma jogadora que tem sido tão consistente em todas as superfícies, acaba por sem dúvida ser uma vantagem que ela tem em relação às outras. Portanto, eu acho que de facto não me admirava muito vê-la continuar a subir. Não sei se podemos colocar-lhe a expectativa eventualmente, e até aos fãs brasileiros, de ver a Bia lutar por um torneio do Grande Slam nos próximos anos, mas a verdade é que o ténis feminino tem tido tantas surpresas e tantas jogadoras que aparecem um bocadinho vindas do nada a fazer grandes resultados, e algumas delas até a ganhar torneios do Grande Slam. Lembro-me da Bárbara Krejcikova, por exemplo, que já tinha 25 anos, se não estou em erro, quando apareceu àquele nível pela primeira vez, e a Bia, por vezes nós esquecemos, mas a Bia, eu lembro bem, quando ela tinha 16, 17 anos, toda a gente apontava que ela ia ser, era uma história um bocadinho brasileira daquilo que na altura era a Michelle Brito, para nós. É evidente que a Michelle foi muito boa logo muito jovem, mas os brasileiros depositavam muitas esperanças nela e todos diziam que ela ia ser isto que no fundo está a ser agora, portanto a melhor jogadora brasileira da era Open. De facto a Esther Bueno foi incrível, mas foi num outro período histórico do ténis. Portanto o Brasil na era Open nunca viu nada sequer parecido com a Beatriz Haddad Maia, ou melhor, eu acho que ela acabará a carreira sendo uma jogadora que não tem equiparado neste momento. Enfim, é só um título da WTA, é 32 do mundo, mas eu acho que ela vai ganhar mais títulos da WTA, não sei quantos, mas acho que vai ganhar alguns, e acho que vai seguramente continuar a subir no ranking. E é curioso porque ela, eu lá em Roland Garros falei uma ou duas vezes com ela depois dos encontros, e ela tinha muito bem a consciência de que neste momento é a única jogadora brasileira de singulares que está ao nível de jogar um quadro principal de Grande Slam, porque foi a única, inclusivamente, que jogou Roland Garros, mas ela não estava muito fatalista em relação ao estado do ténis brasileiro, porque ela diz que há uma série de miúdos, e é verdade, especialmente nos homens, que vão aparecer com qualidade, e oxalá estes bons resultados que ela tem feito também motivem esses miúdos a quererem ser melhores. Sem dúvida.
É. Em relação à Bia, só para fechar, ela vai ser cabeça de série em Wimbledon. Muitas ausências, sabemos, por causa dos russos e bielorrussos. O que é que achas que seria um bom resultado para ela em Wimbledon? Se calhar a segunda semana, chegar aos oitavos de final de um grande slam pela primeira vez. Sim, até porque nós sabemos, e no ténis feminino então vemos isso muito a acontecer, que és uma jogadora que não entra como favorita num torneio de um grande slam, se consegue quebrar ali aquela barreira psicológica de atingir a segunda semana, se ela se apanha nos oitavos de final, pode perfeitamente estar numa zona do quadro completamente em aberto. Se for, por exemplo, como estava na metade inferior de Roland Garros, em que de repente estava ali um grupo de jogadoras que a Coco Gauff conseguiu sair dali, mas qualquer uma das que estavam ali podiam perfeitamente ter chegado à final. E se ela consegue atingir essa segunda semana, quem sabe se não pode, com o sorteio certo, ir avançando, mas lá está, vai ser um torneio do Wimbledon muito difícil de ler por tudo aquilo que sabemos que está a acontecer e a questão dos pontos e de tudo mais. Acho que vai ser um torneio muito difícil de perceber, porque eu acho que vai haver jogadoras que mesmo indo, há umas que vão jogar como se nada fosse, mas há outras que se calhar a coisa quando apertar um bocadinho já não tem tanta vontade, porque já não é tanto pela questão do dinheiro, não há pontos, portanto acho que há aqui muitas coisas que ainda vai ser interessante perceber com o decorrer do torneio, mas acho que sim, se chegar à segunda semana já era um ótimo resultado para ela, fazer oitavos de final, e depois a partir daí, aquela frase do jogo a jogo, porque de facto no ténis feminino já não há grande coisa que nos possa surpreender assim tanto. É, sem dúvida, vai ser mais um torneio feminino interessante em Grand Slams, e eu penso que este até é do ponto de vista competitivo mais interessante do que Roland Garros, porque sabemos que a Iga Swiatek vai chegar à relva sem qualquer preparação, portanto vai ser giro perceber como é que ela vai aparecer em Wimbledon. Em relação ao resto da semana, não sei, há muitos destaques, curiosamente foi uma semana muito gira, obviamente em Rosmalen, no torneio de Sertogenbosch, o Tim van Rijthoven ganhou um bocadinho contra aquilo que seriam todas as expectativas, embora se tenha começado a perceber ao longo da semana que ele de facto não só estava completamente inspirado, como tem um ténis que parece quase feito para a relva, e a relva tem muitas destas histórias e foi muito engraçado vê-lo ganhar o torneio, mas depois tivemos também, enfim, boas semanas naturalmente do Matteo Berrettini, que regressou do Andy Murray, obviamente, segunda final do ano, está a jogar muito bem, vamos lá ver se a lesão não é nada de especial. Nick Kyrgios, um bocadinho mais do mesmo, mas o que é que destacavas no meio disso tudo? A história do Tim van Rijthoven é impressionante, estamos a falar de um rapaz de 25 anos, portanto não é um miúdo que tenha aparecido agora do nada, tinha jogado quadro principal ATP apenas um antes, nunca tinha ganho um encontro, nunca tinha ganho um torneio de Challenger e de repente ganha um torneio ATP a destruir, como disse o próprio Medvedev, a destruir o Daniel Medvedev na final. Foi impressionante aquilo que ele fez e é um daqueles que se consegue meter em Wimbledon, não sei, porque jogando com esta confiança toda, com um ténis de facto muito bem talhado para a relva, quem sabe se não pode continuar a surpreender. Ele já vai surgir dentro de muito perto do top 100, já está, 105, 106. Aí, obviamente, é uma história muito surpreendente. E depois temos na relva, falámos disto, escrevemos muito acerca disto ao longo da semana, em relação ao Matteo Berrettini, que é de facto terrível para ele o que se vai passar nestas próximas semanas. Há esse cenário dele poder ganhar os torneios todos em relva. O primeiro já está, agora está a jogar no Queen's Club. E onde é talvez o favorito para ganhar outra vez no Queen's Club, não é? Exatamente, e depois em Wimbledon também pode perfeitamente chegar outra vez à final e quem sabe até ganhar o torneio e vai sair do top 20 na melhor das hipóteses. Portanto, é de facto, é assim que as coisas estão no ranking e finalmente as coisas vão começar a acertar um bocadinho, mas foi bom vê-lo a jogar tão bem, tão cedo. Confesso que fiquei surpreendido, não estava à espera, mesmo sendo relva, não estava à espera que ele conseguisse voltar tão bem. Quanto ao Murray, só para fechar aqui isto, da minha parte, é bom vê-lo também a conseguir recuperar o seu melhor ténis, mas foi como ele disse, ele desde 2016 que não jogava tantos encontros num período de 2 semanas, que sabe que o corpo se pode ressentir disso, e eu espero, e estou a torcer muito para que ele esteja bem em Wimbledon, porque acho que pode ser uma história muito bonita aquilo que ele pode fazer, porque ele está a jogar muito bem, se o corpo se aguentar, não digo que vai ganhar o torneio do Wimbledon, mas conhecendo ele tão bem, toda a dinâmica do torneio, do jogo em relva, não me espantava de ver o Andy Murray, por exemplo, nos quartos de final. Não acho que seria nada escandaloso e seria uma história muito bonita de vê-lo a conseguir recuperar essas sensações.
Eu acho que em relação ao Murray, sem dúvida que o quadro vai influenciar, porque ele pode ser cabeça de série ainda, precisa de um bom resultado no Queen's Club, não vai ser fácil, mas se não for cabeça de série, pode sempre acontecer que ele efetivamente chegue a Wimbledon e apanhe o Djokovic ou o Nadal ou o Alcaraz na primeira ou na segunda ronda, e isso evidentemente que seria o pior que podia acontecer. Eu estou em crer que ao nível a que ele jogou em Stuttgart durante boa parte da semana, ele só perde com meia dúzia de jogadores em relva. Mas ele está numa situação de ranking em que pode apanhar essa meia dúzia de jogadores na primeira semana. Portanto, é muito complicado fazer projeções de resultado para ele em Wimbledon sem olhar para o quadro. Se tiver um quadro razoável, diria que sim, que não só acho que ele pode chegar a uma segunda semana, claramente, como até acho que se ele estiver saudável e se tiver um quadro negociável, para ele seria certamente uma desilusão ao nível a que tem estado a jogar, não chegar perto dessas rondas finais, Se de ele uns ficar ali oitavos, uns quartos. nas zonas de um Casper Ruud, Do próprio Tsitsipas, que ele o próprio lutou em... Tsitsipas, exatamente. Exatamente. Só que, como dizes, ele pode, na verdade, há sempre um jogador que vai ser terrível para toda a gente. O Nick Kyrgios pode jogar com o Djokovic na primeira ronda Sim, é isso, sim. e fica logo tudo Não, difícil. funciona para os dois lados, e é assim, estou a dizer que o Murray, se apanhar o Djokovic ou o Nadal nas primeiras rondas, pode, pronto, pode-se acabar aqui esta conversa eventualmente sobre ele chegar longe, mas o mesmo se pode dizer sobre os outros. Eu, assim, sinceramente, se o Nadal, depois de estar 2 anos e meio sem jogar em relva, ou 3 anos sem jogar em relva, se apanhar o Murray na primeira ronda do Wimbledon, eu não sei quem é que é o favorito, provavelmente é o Murray. Portanto, funciona um bocadinho para os dois lados, ou seja, para o Murray será bom ter um bom quadro para ter O André Horta esperanças não de ir vai longe gostar em o André Wimbledon. Horta não vai gostar de ouvir isto. Sim, pois não. Já me vai mandar 3 mensagens a dizer que... Não, mas eu acho que é... Mas em relação a Djokovic, podíamos dizer o mesmo, eventualmente, Sim. de maneira um bocadinho diferente, mas o Djokovic, de certeza que não vai querer ver o nome do Murray na primeira ronda Acho do que ninguém Wimbledon. quer. Acho que Ou ninguém na quer. segunda, exatamente, até Acho que porque não ninguém quer estamos o só a Murray, falar... ninguém quer o Kyrgios. Sim, não estamos a falar de um jogador que é bicampeão do Wimbledon, mas também é bicampeão do Wimbledon, joga em casa, conhece aquele campo como ninguém, e se há a altura em que um jogador de topo não quer defrontar um jogador duro na superfície, é nas primeiras rondas, quando ainda nem sequer se está particularmente adaptado à superfície. Mas sim, acho que vai ser um torneio interessante nesse aspecto, o torneio masculino, obviamente com muitas ausências, sem Medvedev, sem Zverev, sem mais um par de russos, embora o Rublev, enfim, tenha já, durante a gravação deste podcast, perdido logo na primeira ronda em Halle, não é propriamente um jogador que faça muita moça em relva. Ano passado perdeu na terceira ronda, se não estou em erro, ou nos oitavos de final com o Fucsovics, mas de facto vai ser um torneio interessante. A questão dos pontos também, enfim, é muito curioso sobre essa questão. E só para rematarmos aqui o assunto, houve uma entrevista muito interessante do André Gaudenzi, do presidente do ATP, em que ele dizia que não está nada arrependido da questão da retirada dos pontos, porque prefere prejudicar 7 ou 8 jogadores e não prejudicar todos os outros, porque ele diz que não faz sentido haver um ranking em que há mais oportunidades de pontos para uns jogadores do que para outros, baseado na nacionalidade. Esse é o argumento do ATP, e eu acho que esse é um argumento que acaba por ser compreensível, e que eu acho que até o próprio Novak Djokovic, que é o maior prejudicado, há meia dúzia de prejudicados principais nesta história. O Novak Djokovic e o Matteo Berrettini são os maiores, e depois no feminino talvez a Aryna Sabalenka, mas por acaso no feminino a campeã do Wimbledon está retirada, portanto nem faz assim grande diferença. E temos a Carolina Pliskova, obviamente, a vice-campeã do Wimbledon. Essa é quem acaba por ser a maior prejudicada, mesmo que faça grandes resultados em relva. Vamos lá ver se ela consegue compensar nas semanas antes. Mas de facto acaba por ser uma lógica que se percebe, mas para o Matteo Berrettini, enfim, é chato. Mas eu acho que ele, se ganhar, sinceramente, eu acho que se ele ganhar o Queen's Club e o Wimbledon, depois de ter ganho Stuttgart, também não se vai importar muito ser número 20 do mundo, né? O ranking há de acabar por depois falar por si próprio, até porque ele... Berrettini é outro que, sendo um cabeça de série mais baixo, quer dizer, em Wimbledon já vai ser Sim, ainda vai ele ser, caiu. penso que vai ser sétimo, porque Pois é, saem três, sim. estão à frente dele, mas sim, mas de qualquer forma sim, pode apanhar. Podemos ter uma reedição da final do ano passado nos quartos de final, por exemplo. Sim. Mas já o ano passado isso podia ter acontecido. Ele é que ficou do lado do quadro do Federer, que depois perdeu, e do Medvedev. Por isso ele acabou por sair, até por nem sequer apanhar, se não estou em erro, nenhum jogador do top 10 até à final. Acabou por ter um quadro que foi agradável. Vamos lá ver. Vai ser interessante também perceber em que zona do quadro é que ele vai aparecer. Podemos ir só aqui muito rapidamente para fechar, falar da questão
do Rafael Nadal, sabemos que ele está a tentar, não é? Jogar o Wimbledon. Eu confesso que acredito cada vez mais que ele vai jogar. Os sinais estão a ser todos dados nesse sentido. Ele, pelo menos, já tendo feito aquela primeira parte do tratamento, ou a primeira dose do tratamento, se não houvesse possibilidade, ou se aquilo não tivesse resultado minimamente, ele nem sequer ia testar a treinar em relva. Não ia perder tempo a treinar em relva se não tivesse corrido minimamente bem. Mais o que o Tony Nadal já veio dizer, a dizer que acredita que o sobrinho vai jogar, acho que está tudo a ficar, os sinais estão todos lá e eu acredito cada vez mais que ele vai mesmo a Wimbledon. Depois, em que condições, lá está, foi o que falámos na semana passada. Eu acho que se ele for jogar é porque de facto está muito bem, melhor ainda do que em Roland Garros, porque já não tem a questão das infiltrações. Por isso, se ele for a Wimbledon, cuidado com ele. Sim, é engraçado e sobre isso das condições depois também é muito imprevisível, porque já houve anos em que o Rafael Nadal chegou ao Wimbledon embaladíssimo por títulos de Roland Garros, uns anos em que chegava muito cansado e percebia-se que ele talvez não fosse ter grandes hipóteses em Wimbledon, mas houve outros anos em que ele ia completamente como um dos favoritos e depois perdia na primeira ou na segunda ronda porque a relva é de facto uma superfície onde ele precisa de alguns encontros para engrenar. Portanto, eu acho que mesmo que ele chegue bem fisicamente a Wimbledon, acho que vai ser preciso ver primeiro e perceber como é que as coisas vão correr na primeira semana para o colocar como um favorito ao título, embora eu acho que ele, obviamente, como o Tony Nadal diz, quando entra num torneio, à partida é para ganhar, depois se consegue ou não. Sabemos que ele nos últimos 2 anos, em que foi lá, 2018 e 2019, jogou muito bem, só perdeu nas meias finais para o Djokovic e para o Federer, mas também sabemos que entre 2011 ou entre 2012, se não estou em erro, 11. Entre 2011 e 2018, ele nunca passou dos oitavos de final, portanto, nunca sabemos muito bem quando chegar ao Wimbledon que versão de Rafael Nadal é que vamos ter. Agora, eu acho que é evidente, o jogador que ganhou os 2 Grand Slams este ano tem que ser apontado como alguém que ainda o Wimbledon pode vencer o torneio outra vez, o que seria, enfim, eu não sei se eventualmente, não sei como é que eu colocaria esse triunfo no meio da carreira de Rafael Nadal, a acontecer um título em Wimbledon, um 23º, igualando o recorde de Grand Slams da era Open da Serena Williams, ficando a 1 da Margaret Court, ganhar Wimbledon 12 anos depois do último título. Eu acho que seria não sei se, talvez seria menos surpreendente do que o título dele no Open da Austrália, mas não estaria muito longe. Eu acho que sim, acho que seria qualquer coisa de incrível. Vamos lá ver o que é que, para já, se ele efetivamente joga e depois a que nível é que ele aparecerá. Não sei se queres deixar algumas notas finais. Tivemos um português a ganhar um título esta semana, o Duarte Val, e o que esperar, talvez, não sei se queres dar aqui uma nota muito rápida sobre os portugueses. Nas próximas semanas temos o Nuno Borges a jogar em relva também, a estreia como profissional. Em relação ao Duarte, agora, tendo concluído um grande percurso universitário nos Estados Unidos, agora estou curioso para perceber o que ele vai conseguir fazer neste próximo patamar, no próximo passo da aventura, um bocadinho semelhante ao que fez o Nuno Borges, agora vai começar a fazer esse caminho. Quanto ao Nuno em si, vai jogar em relva, em Ilkley, também com o Francisco Cabral. Vai ser bom também perceber como é que eles vão estar juntos em pares em relva, perceber o que é que podem fazer também, tendo em vista o torneio de Wimbledon. No fundo é isso que mais me deixa curioso, perceber o que é que o Nuno e o Francisco, e o Nuno sozinho também, vão conseguir fazer em relva, para depois perceber com o que é que podemos sonhar em Wimbledon, porque tendo em conta o torneio, e há muita gente que não vai jogar, estou muito expectante para ver o que é que eles podem fazer juntos. Acho que todos os portugueses querem ver o Nuno e o Francisco juntos no torneio do Grande Slam e sonhar com isso, porque lá está, temos visto gente a ganhar os torneios, gente que eles derrotaram de forma até relativamente simples. Sem dúvida. Falámos que os 2 finalistas de Roland Garros perderam os 2 com o Francisco, um com o Nuno e outro com o João, como parceiro durante a temporada Terra Batida, e de facto vai ser muito curioso vê-los. E se calhar estava mesmo escrito que o Francisco tinha que fazer a sua estreia em torneios do Grande Slam. Com o Nuno, agora em Wimbledon. Bom, está mais ou menos tudo contado, já sabem, voltamos para a semana com mais um episódio do nosso podcast. Continuem a seguir-nos nesta caminhada nas próximas semanas para o torneio de Wimbledon. Vai ser uma temporada de relva certamente muito interessante, por isso fiquem por aí, nós voltamos para a semana.